Fala galera, aqui é o Adriano, mais conhecido como Kaiba. Tô aqui no Master Duel, mas o assunto de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, é a banlist de janeiro de 2022. Eu coloquei todas as cartas aqui na tela para vocês verem. Até não liguem porque elas vão estar com a listagem aqui do Master Duel. Não liguem para isso, porque a conversa é genérica, tá? O que eu quero dizer, pessoal? A conversa de hoje, ela vai tentar abranger não só o fato da banlist ter saído, que demorou pra gente, não ressaltar o fato de que a Konami não deu próxima data pra lista, isso é o mais preocupante dessa lista. A gente também vai abordar aqui que a lista, na minha opinião, ela não é uma lista ruim, se for para dar um juízo de mérito, mas ela é uma lista incompleta. A gente sente falta de algumas coisas aqui, a gente batendo o olho, a gente já vê que tem coisa faltando aqui, todo mundo sabe que tem coisa faltando aqui. A gente pode pensar de cara, já 2, 3 cartas. A gente poderia até abordar alguns pontos como cartas que faltaram, né? Poderia dizer algumas cartas que tomaram alguma limitação, alguma coisa, mas que no fundo a gente sabe não é o ideal, tá? Para começar a conversa aqui, pessoal, eu gostaria de dizer que foi bom o Drayton enquanto durou, né? Porque a gente tem agora o banimento da Eva, que era uma das coisas possíveis de acontecer, e possivelmente o deck agora está falecido. É uma das apostas. Ao longo desse vídeo, e eu gostaria de pedir para vocês também deixarem aqui nos comentários, aqui embaixo, as apostas de vocês para esse novo formato que vem. Eu acredito que esse novo formato vai ser ainda mais dinâmico. Todos os decks antigos consideravelmente jogam, a não ser o Drayton que eu falei aqui agora. A gente tem alguns decks que receberam suportes diretos e indiretos, eu poderia assim dizer. O Heroes, aqui ele tem um suporte direto. A gente tem o Pêndulo, que tem um suporte direto também, né? A gente voltou o Astrográfico, era uma carta que poderia voltar. Inclusive várias cartas aqui, pessoal, já em algum momento alguém falou delas, porque são apostas certas. A lista criou um êxtase tão grande no pessoal que a gente não viu ninguém reclamando do Maxê, inclusive. Tipo, pouquíssimas pessoas lembraram que existia Maxê. Mas só para continuar as banidas aqui, além do Eva, a gente tem o Protoss, que foi banido também, uma carta muito anti-jogo. A gente tem a Imperial Order, que foi banida. A gente tem o Simorgh, que foi banido. E foram as 4, né? De cara a gente já sente falta aqui que poderíamos ter Mystic Mine também, apesar de que muitas pessoas gostem dela, né? A maioria das pessoas, a esmagadora maioria, odeia Mystic Mine. Eu sou do time centrão nesse caso, porque eu não acho nenhuma carta ruim, nenhuma carta boa. Eu acho que é uma carta que tá aí. Ela é sim extremamente anti-jogo, isso a gente não tem como negar. Mas os últimos 2 OSS mostraram que a utilidade dela como Floodgate não é a principal preocupação que a gente tem que ter. A principal preocupação em relação ao Mystic Mine é o fato dela se tornar uma tech, né? O pessoal tá usando ela de tech, tá usando ela de side, colocando ela e pegando desprevenido. E é bem complicado tu jogar em volta disso. Às vezes tu tem um Omni-Negate só, e aí tu usa ele, e a Mine vem por trás, e aí tu tá preso no jogo, tu não colocou out pra Mine, porque tu tá jogando contra um deck combo, e aí o outro deck combo tá jogando com Mine, porque ele escolheu ser segundo, né, então ele deixou tu gastar todo o teu recurso, e aí ele começa a combar, né. A gente viu isso na final do ICS, inclusive. Mas eu acho que as banidas aqui, todo mundo concorda que foi bom, foi bem banido, inclusive. A gente tem também agora, nas limitadas, a gente teve algumas voltas bem relevantes e algumas adições interessantes também. A adição mais interessante é a Starling. A Starling, eu acredito que com o hit na Starling e no Sovereign, o Bird Up é um deck que está fadado ao fracasso. É um deck que, infelizmente, não tem mais
as jogadas tão fortes quanto tinha antigamente, então é um deck que acabou. A gente tem a volta da Tiger, a 1, é uma carta muito relevante, é uma carta boa. A gente tem também a inusitada volta da Snow, mas é uma carta que, enfim, eu acredito que já poderia ter voltado antes, inclusive, muito antes. Talvez ela não... Com a ausência do Colossus, eu acredito que ela já poderia ter voltado há mais tempo. O Astrograph, que a gente já comentou aqui. A gente também tem 2 adições completamente inusitadas, que é o Desires e a Monster Gate. Eu não consigo encontrar um motivo para que alguma dessas 2 cartas estejam presentes aqui nessa lista de limitação. É uma coisa muito estranha, enfim, a gente talvez um dia acabe descobrindo. E partindo já para semi-limitadas, a gente vai ter a Hero Lives, que é um pequeno aceno ao Hero. A gente vai ter a Fusion Destiny, que, enfim, ela foi a 2. É uma adição estranha, eu diria, porque ela 2 ou a 3 não faz muita diferença. Mas, enfim, eu acho essa lista de semi-limitação uma coisa muito complicada também. São pouquíssimas cartas que deveriam estar aqui. E, na minha opinião, a Fusion Destiny não é uma delas. Assim como a Nadir Servant. A Nadir Servant, o grande problema dela é ela facilitar muito o caminho para a Winda através de Xisme no turno do oponente, né? Então, é uma adição tímida, digamos assim. Essa adição foi muito tímida. A gente tem também o Circle, Salaman Great Circle. É uma carta bem interessante. O Salaman ganha um poder de fogo extra. É uma carta muito boa. E aí agora a gente vai para as cartas que saíram da lista, né? Algumas surpresas. O pessoal ficou muito surpreso com o Skill Drain. É uma carta que no ACG já está há muito tempo a 3. Ela não é muito relevante por lá. Aqui no TCG eu acredito que 2 decks especificamente podem fazer um grande uso dela, que são, além do anti-meta, claro, que são o Eldritch e o Prankids. O Prankids pode utilizar essa carta muito bem também. A gente teve a adição do Raigeki. O Raigeki saiu da lista, acredito que não vai ser muito relevante. O deck No More é muito mais interessante como side e como main deck. Eu não acredito que seja uma carta muito viável. Emergência Teleporte é uma carta que pode dar problema. Tem decks que podem utilizá-la muito bem. Aqui de cabeça eu lembro do VW. Então é interessante mesmo. Joker, que a gente já conversou antes. A gente tem Red Eyes Darkness Metal Dragon, né, que com errata é uma carta ok. E Nessie, que sim, Nessie já poderia ter saído da lista até muito tempo atrás. Acho que o grande problema ainda segue sendo Tsushinoko e outros, o outro level 3 lá, são os maiores problemas. Então, fora isso, tudo certo. Mas assim, pessoal, eu queria conversar com vocês também mais um ponto. Vocês podem ver que a lista em relação aqui ao Master Duel, ela é bem diferente do que a gente tá tendo no TCG, e é óbvio que ela vai ser diferente, porque, enfim, são 2 mídias diferentes, né? São 2 jogos diferentes. Aqui a gente tem toda uma dinâmica de uma partida só. Mas eu queria levantar um ponto com vocês. Algumas cartas aqui que estão na lista ou não estão, elas diferem muito, elas criam proporções diferentes. Eva aqui, por exemplo, tá a 3. Outra carta que tá a 3 aqui seria a própria Snow, que tá a 3. Tem muita carta aqui que tá a 3 e a gente não tem uma dinâmica preocupante. A Skill Drain é uma carta que a gente tá vendo bastante aqui no Master Duel, até com alguns decks, o Draco, o próprio Eldritch. Mas não são cartas extremamente preocupantes, sabe? E eu queria dizer pra vocês que a lista não é uma lista ruim, mas ela é uma lista muito incompleta. A gente sentiu falta de Anaconda, a gente sentiu falta da própria Mine. Então o pessoal vai sentir, o pessoal vai chorar, o pessoal vai falar muito. Mas eu acredito que a Konami tá no caminho certo.
em função de pensar muito nos próximos lançamentos, né? Então a gente não teve nenhum hit no Short Soul, o Short Soul vai receber suporte, a gente vai ver muita coisa acontecer ainda, a gente tem suporte para vários decks que estão presentes agora, até decks antigos, como o K-Striker, que vai ganhar suporte. A gente tem decks muito antigos ainda, que estão no meta, né? Então o Shadow, por exemplo, é um deck que está bem splashable agora, então não se assustem, pessoal, não se assustem. As listas, elas tendem a ser assim, e quanto mais a gente espera delas, mais frustrações a gente vai gerar, né? Então, fiquem bastante felizes que Imperial Order, por exemplo, foi banido, porque é uma carta extremamente anti-jogo. A gente teve, eu acho que foi nesse último SCS da Europa, a gente teve um baralho que fez top 16, que consistia basicamente em setar uma Imperial Order. Então, é uma coisa bem curiosa, assim, digamos. Mas deixar bem claro para vocês que a gente tem que sempre pensar no cenário geral. A gente não deve pensar na banlist como uma lista de desejos. A gente deve pensar ela como um balanceamento para o jogo. E eu acredito que o jogo, com essa lista, balanceou. Talvez pudesse ser melhor, obviamente, sempre pode ser melhor, né? Mas eu acredito que a Konami não dá ponto sem nó. E essa lista estava preparada há muito tempo. E quando eu digo que ela estava preparada há muito tempo, talvez o fato de Mine ter sido ignorada é um indício disso. Então pode ser que a gente ainda veja Mine, a gente ainda veja Maxi, a gente ainda veja outras coisas que poderiam estar nessa lista e não estão. E tem coisas que a gente sabe que eventualmente vão acontecer, como o Fusion Destiny ser banido, ou o DPS ser banido, a Anaconda entrar aqui, ou o próprio Dragon entrar. Então, fiquem tranquilos, a lista é assim, isso é assim, sempre foi e provavelmente sempre vai ser por um bom tempo. Queria aproveitar aqui para vocês e pedir para vocês se inscreverem no canal aqui, deixar o like de vocês, deixar a opinião, principalmente deixar a opinião de vocês em relação a essa lista, se ela foi boa, se ela foi ruim, o que faltou, o que deveria ter. E a expectativa de vocês para esse formato, como os próximos decks que vão ser meta. Se vocês quiserem deixar opinião sobre o Master Duel, também deixem. Enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Queria pedir novamente para vocês não deixarem de se inscrever no canal, é muito importante isso para nós aqui. E deixar um agradecimento também, pessoal, porque sem vocês a gente não estaria fazendo esses vídeos, a gente não estaria aqui. Então, muito obrigado e até a próxima.